Olá galera, professor Will, Matemática Notre. Na aula de hoje nós veremos como transformar uma potência com expoente racional na forma fracionária em uma raiz e uma raiz em uma potência, beleza? Então vamos lá. A definição fala que uma base a elevada a um expoente m sobre n é igual à raiz enésima de a elevado a m. E aqui tem as definições. A base pertence aos reais positivos, o m aos inteiros e o n aos inteiros positivos, e exceção do zero. Bom, nós temos aqui o seguinte então, ó. Vamos imaginar, para ficar bem tranquila essa transformação, que aqui tem um Sol. Repara o seguinte, se o Sol estiver batendo no m sobre n, o m ele está no Sol. O n ele está na sombra porque ele está embaixo disso daqui, ó, desse tracinho, embaixo do m. Então o n está na sombra. Quando eu mudo da potência para a raiz, quem está na sombra, no caso n, ele vai ficar no Sol. E quem está tomando sol, ele fica aqui, ó, embaixo da raiz, ou seja, ele fica na sombra. Então vocês só precisam lembrar o seguinte: quem está no sol passa para a sombra e quem está na sombra passa para o sol. Vamos ver nos exemplos? 6 elevado a 3 meios. Eu vou fazer a raiz aqui para transformar em raiz, coloco o número 6. E agora, esse número 3, ele está tomando sol. Então ele vai passar para a sombra. E quem está na sombra passa para o sol. Então a resposta é raiz quadrada de 6 elevado a 3, raiz quadrada de 6 ao cubo. Porém, quando nós temos uma raiz quadrada, o expoente 2 não precisa aparecer. Quando eu deixo sem nenhum valor, já indica a raiz quadrada, beleza? 7 elevado a 4 nonos. Coloco a raiz, copio o número 7. Número 4 está no Sol, passa para a sombra. O número 9, que está aqui embaixo, protegido na sombra, vai passar para o Sol. Então nós temos a raiz nona de 7 elevado a 4. Terceiro exemplo, raiz de 9, número 5 está no Sol. Passa para cá, para a sombra, 9 elevado a 5 e é uma raiz cúbica. Raiz cúbica de 9 elevado a 5. Beleza? Mais dois exemplos aqui. Número 4 elevado ao cubo, que está no Sol, passou para a sombra. E quem está aqui na sombra é o 2. Como já falamos, não precisa colocar o 2 quando é raiz quadrada. Então nós temos a raiz quarta... a raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Novamente uma raiz aqui, coloco o número 3, que é a nossa base, agora é o radicando da raiz. Número 5, ele está no Sol, passa para a sombra. E o número 2 que está na sombra passa para o Sol. Então é raiz quadrada de 3 elevado ao 5. De 3 elevado a 5. Bom, agora nós temos raízes e vamos transformar em potências. Bem facinho também. Vou transformar em uma potência. O radicando aqui nós copiamos, que é o número 7. Quem está no Sol? O número 5. Se ele está no Sol, ele passa para a sombra. E quem está na sombra passa para o Sol. 7 elevado a 2 quintos. Lembrando que toda raiz nós conseguimos transformar em uma potência com expoente fracionário. Agora nós temos aqui raiz cúbica de 4 elevado a 6. Então é 4 elevado ao expoente fracionário. O número 6 eu coloco no Sol, pois ele está na sombra, e coloco o 3 aqui. Repare que nesse caso dá para fazer a divisão 6 por 3, então a resposta é 4 ao quadrado. Beleza? Se pedisse para calcular, se for um exercício que pede para calcular o valor, você resolver 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que dá 16. Ó. Esse dá um número inteiro. Beleza? Raiz sétima de 3 elevado a 10. Copia o nosso radicando, que agora é a nossa base da potência. O número 10 ele fica em cima e o número 7 embaixo. Lembrando, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Rapidinho esses dois agora. 5 elevado a 2 oitavos. E por último, 2 elevado a 9 terços. Olha, dá para dividir novamente. 2, 9 por 3, 3. Então nós temos 2 elevado ao cubo, que é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Isso também dava para resolver. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal no YouTube e siga a nossa página no Instagram. Um grande abraço e até a próxima aula.